Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me o gole da divina vontade, a minha alma. Dá-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Fazer minha partilha do áudio do Livro do Céu, volume 4, tá? Primeira parte. Então, em tudo, né, Jesus quer amor, né? Envolvimento, né? De cada um de nós, né? Ele, no primeiro trecho, ele fala que é Ele mesmo que completa aquilo que nos falta, Ele que suplanta tudo, né? Mas Ele quer ver em nós, uma intenção pura, um amor verdadeiro por Ele. Uma intenção pura de agradá-lo, né? De se envolver mesmo, né? De se dedicar, né? E essa dedicação, esse envolvimento, envolve também a exposição de si próprio, né? Envolve também isso, né? De sair de si mesmo, né? De não ter medo, né? De partilhar, e se nessa partilha vem à tona, né? Muitas coisas que nós temos ainda, tudo faz parte da purificação.
Então, ele quer esse nosso envolvimento, ele quer essa nossa exposição. Esse é o verdadeiro amor, ele quer isso, essa correspondência nossa, né? Não é a santidade na divina vontade, não é a santidade em que você não se expõe, que você se esconde, que ninguém sabe nada de você, do que você faz, do que você vive, né? Com quem você trabalha, que a sua vida é uma coisa e o que você faz lendo no livro do céu é outra. Não é isso, né? Então, a gente ficou triste por uma saída de uma pessoa, né? Do grupo, justamente por dizer isso. Que a gente fala muitas outras coisas aleatórias, traz muitos outros conteúdos e deveria ficar só na leitura do livro do céu, que é muito pura, muito santa, né? Então, ou seja, né? Ela quer só teoria mesmo da coisa, né? Não gosta quando é falado da vida. Falou também, né, que não precisa misturar os outros livros, que basta ler o livro do céu, que isso pode atrapalhar muito. Então, assim, a pessoa tá toda confusa, né? Ela tá travada, né? Deu um nó no cérebro, né? E Deus sabe por que que ele permite isso, né? Então, a pessoa falando, né, que nós não estamos estudando mesmo o livro do céu, que gostaria de estar em outro grupo, que realmente partilhasse o livro do céu, mas é a coisa que a gente mais faz. É a coisa que a gente faz todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. A gente está no grupo partilhando o livro do céu. E quando a gente fala dos acontecimentos da nossa vida, estamos falando do que o livro do céu está fazendo, do que Jesus está fazendo na nossa vida, justamente porque isso é o amor. Não reter nada para si, é a exposição de si próprio, de contar o que Jesus está fazendo na nossa vida. E se não fosse isso, a gente também não entenderia. Por quê? Porque Jesus não quer mentira. Essa vida de amor não é uma vida de falsidade. Não é uma vida que só importa no momento eu parecer linda gravando um áudio do livro do céu. Então, para mim ficar linda aos olhos das pessoas e elas que vão vir ver o vídeo e ouvir o vídeo vão amar, né? Me ver ali, vai ser lindo se eu só aparecer lendo. Ou seja, favorecer o ego também de quem está ouvindo. Ou seja, quando a pessoa faz isso, ela está trabalhando para os propósitos humanos, não divinos. Porque quem trabalha para os propósitos divinos não morre para si mesmo, não pensa em si. Ela está ali para comunicar a mensagem nua e crua de Jesus. E às vezes não é tão compreensível assim, se não dá exemplo, se não dizer palavras claras, concretas, não vai tocar também no coração de quem está ouvindo, porque nós somos muito duros. E às vezes a gente não conhece nós mesmos. E às vezes aquela pessoa que está falando no vídeo é um instrumento. É como se ela, através da partilha dela, colocasse um espelho na nossa frente e fizesse a gente se ver de tal forma que não tem como a gente falar. A carapuça, não tem como eu falar que a carapuça não serviu para mim. Revelou a minha alma, revelou uma realidade que eu estou vivendo. Entendeu? Então, às vezes, as palavras de Jesus precisam ser ditas assim, nuas e cruas, claras, mas essa simplicidade, essa clareza vem da prática, vem de uma vida simples, da prática, da compreensão nas coisas que nos acontecem, né? Como que a Aline aprende muito a falar, né? Que é Jesus nela, né? A falar do comportamento humano. Às vezes, quando Jesus mostra para ela filmes, mostra para ela comportamento de pessoas em filmes, traz conteúdos mesmo de como o humano pensa, para ela entender a cabeça também humana em direção, como que ela é difícil, como que ela é dura, como você vai falar que, assim, friamente pegar um texto e falar assim, o homem é obstinado. Mas o que é obstinação? Como explicar isso? Como explicar por que um homem é obstinado? O homem com sua vontade humana estraga tudo. Por quê? Em que sentido que o homem que na sua vontade humana estraga tudo? Então não adianta ler o texto fechado. E Jesus não quer isso. Jesus quer a meditação. E essa meditação é coragem, é envolvimento. É você não ter medo, você não ter apego a si mesmo, pensando, mas Senhor, se eu usar as minhas palavras, usar toda a minha inteligência, usar toda a capacidade mental de exemplo, de memória daquilo que eu vi, daquilo que o Senhor me fez ver naquele dia, naquele lugar que eu passei, naquele filme que eu vi, as pessoas não vão gostar. Quando eu começar a falar para elas do filme que eu vi, da minha vida, se a pessoa colocar essas coisas, ela não faz. Ela não agrada a Deus, ela agrada os homens, ela não trabalha para os propósitos de Deus, ela trabalha para agradar o homem. Já está cheio de gente assim na internet, fazendo conteúdo de acordo com o que o povo gosta, o que atrai o povo.
E quantos falam a verdade, né, nu e cru? Então, muitas das vezes, essas verdades, para ser claras, os exemplos clareia aquela verdade que está no livro do céu, porque senão se a pessoa pensar nela mesma e falar, não, se eu falar isso que aconteceu, que eu entendi errado, que eu fiz desse jeito, se eu falar da minha vida, do que eu vivi, do que eu passei, quem vai ouvir vai pensar mal de mim, vai duvidar que o livro do céu seja real. Não, a pessoa que vê, e ela também vai ter que usar a inteligência do mesmo modo. A pessoa que está falando usa a que está ouvindo também. Ela vai ter que também usar a inteligência dela, né? E refletir do mesmo jeito. Então, é muito sério. E a intenção é justamente você fazer por Deus aquilo que agrada a Ele. Não fazer do jeito humano, porque crítica sempre vem alguém dizendo, é melhor só quando você lê. Quando você explica alguma coisa da sua vida, eu não gosto. Sempre vai ter sempre pessoas assim, são julgamentos, as pessoas que julgam o trabalho de Deus, a obra de Deus, dizendo que ela é errada, que ela é falsa. Mas é a vontade humana que vê tudo torto. Jesus falou para Valtorta, ele falou, o homem interpreta as coisas má, o homem complica as coisas de Deus. Ele entende mal as coisas, ele é um mal entendedor, porque também é um mal ouvinte, porque não é tão atento, porque ouve muito mais a si mesmo. Então dá ruim. Então é muito complicado. Então não devemos pensar desse jeito. Tá errado esse pensamento, né? Então, deixa eu ver mais aqui. Então é complicado a pessoa falar que a gente não estuda o livro do céu, né? Que a gente não tá lendo o livro do céu, não tá estudando o livro do céu, sem que é o que a gente mais faz, né? Assim como os outros livros de Nossa Senhora, da vida, né, mística da cidade mística de Nossa Senhora. Ai, gente, eu tô um pouco assim por causa dos remédios. Da Maria de Ágreda, né? Mística cidade de Deus, vida íntima de Nosso Senhor, Valtorta e todos os outros. Então, né? Então Deus sabe o que Ele está fazendo, gente. Sabe por que esses conteúdos todos são importantes? Porque vem da mesma pessoa, gente. É de Deus. Todos esses conteúdos a gente não entenderia o livro do céu, né? A gente não entenderia o livro do céu quase nada. Se não fosse apoiado nisso, a gente não saberia como pôr na prática. Então, Jesus, ele é engenhoso, ele sabe o que ele faz. Esse amor verdadeiro dele é engenhoso, né? Ele sabe o que ele está fazendo, né? Quando ele coloca o estudo, o grupo, quando ele traz cada livro e tudo no tempo dele, na ordem dele, do jeito que ele deseja, tudo no momento certo, um completa o outro, um completa naquilo que o outro não está falando, para a gente entender na prática o que é. Porque no livro do céu fala que a gente é pessoa do Cristo, mas como ser outro Cristo? Né? Então, assim, tudo se encaixa. A gente não nega nada do que já foi dado para a igreja, todos os conhecimentos que a igreja, que Jesus deu para a igreja. Como que a gente vai falar assim? Só lemos o livro do céu e fechamos a porta para Jesus? Se fosse assim, a gente não estava dando liberdade para Jesus, se a gente dissesse para Jesus, nós não queremos saber mais nada do catecismo da igreja, não queremos saber mais nada da Bíblia, não queremos saber nada de nenhum livro, de nenhuma outra mística, de doutrina da igreja. Não, não interessa. Seria totalmente delimitá-lo. E o trabalho aqui é dele. Então, todos esses conteúdos que ele traz só aprimora mais ainda. Como que a pessoa pode fazer um cálculo racional? É por isso que é cegueira, né? A pessoa concluir que... Olha para você ver, os livros de Jesus atrapalham Jesus. Os livros que é Jesus mesmo que apareceu, que revelou para essas místicas, livros aprovados pela igreja, então não estamos indo contra nada, contra ninguém, né? Que temos totalmente liberdade de leigos para estudar todos esses conteúdos, estão disponíveis, né? Como que isso vai atrapalhar Jesus? Como que o instrumento que está falando vai atrapalhar Jesus? Né? O instrumento ele em si mesmo pode ser falho, mas a verdade ali no livro do céu é nua e crua, né? Ninguém pode atrapalhar isso, ninguém pode tirar nada disso. Ninguém pode tirar um J do livro do céu, porque não é palavra de homem, é palavra de Deus. Ninguém tem poder nisso, ninguém tem poder diante dessas coisas.
Então não tem sentido a pessoa falar assim, não, mas se vocês ficarem trazendo coisas que aconteceu na vida de vocês, é muito perigoso. Se vocês ficarem misturando com outros livros, pode tirar, pode fazer aquilo que Jesus pediu para não fazer. Ai de quem colocar um J e tirar um J. Quem disse que nós, quando estamos partilhando, nós estamos anulando o que Jesus está dizendo? Ao contrário, os exemplos da nossa vida, Jesus pediu isso, né? Ele falou isso. Acho que foi para Santa Catarina, que ele quer que a gente retrate. Foi para Santa Catarina, não, foi para Josefa Menezes. Que ele quer que a gente retrate a nossa vida como confirmação, como testemunho das suas próprias verdades. Então, e Jesus sempre, e ele ensinou isso na escola para nós, não tem muito tempo. E essa pessoa ouviu, certamente ouviu, porque ela está bem adiantada, né, com estudo, com tudo assim, ela não perde. Ela ouviu isso, com certeza, ouviu o que Jesus falou. Ele falou assim, olha, para não ter medo, ele falou assim que ele não quer que nós sejamos simples, entendeu? Aquela verdade vem na nossa mente, ou a gente lê, aquela verdade nua e crua, né? Como ela vem. Mas a gente é pequeno, a gente é limitado, a gente precisa de muitas palavras, às vezes para explicar o que se passa na nossa mente, aquela luz que Jesus deu ou que nós estamos lendo. Então, nós usamos as palavrinhas que nós temos na nossa vida, as palavras do nosso cotidiano, né? As palavras que nós conhecemos do nosso vocabulário, da nossa cultura, e usamos dela para servir a Deus. Se nós estamos fazendo o que o próprio Deus depositou em nós, o dom de falar, a capacidade de falar, então nós estamos fazendo um ato divino. Como que fazer um ato divino de partilha vai estragar as verdades, né? Nossa, só o humano, só a vontade humana pode ofender Jesus. Porque ela tem preconceitos. Porque ela é cheia de mimimi. Porque ela quer glamour. Né? Porque ela é dodóizinha. Porque ela se acha maior do que Deus. Porque se eu disser que eu tenho o poder de estragar o que está no livro do céu, eu estou dizendo igual a Ivete lá. Eu vou dar uma macetada se o Apocalipse vir. Eu estou fazendo a mesma coisa. Eu tô com mania de grandeza, que é o pecado da soberba, do demônio. Eu estou sendo um demônio, porque eu estou dizendo que eu tenho o poder de estragar a obra de Deus. Ah, eu sou um nada. É muito sério. É muito sério. E às vezes tem que falar assim para a pessoa. Quando você julga a obra de Deus e quer do seu jeito e questiona de Deus, você é um demônio. Você é um demônio, porque o demônio pecou dentro do próprio paraíso. Ele questionou lá dentro. Ele não aceitou os desígnios de Deus. A rebelião foi lá entre os anjos, né? E ele era um anjo de luz, né? E te cuspiu em tudo, em tudo. É muito sério. E Deus não quer isso. É por isso que Deus às vezes permite a pessoa fechar a mente. Por uma proteção, para que ela não seja um demônio, né? Porque lá no fundo ele sabe que essa pessoa tem uma boa intenção, que ela ama ele, que ela não vai sair e vir para uma vida de pecado. Ela não quer isso. É uma pessoa que busca né, as coisas de Deus, que ama Jesus, que ama Nossa Senhora. Então, ele preserva isso, claro, ele protege, ele tem um zelo, ele reconhece, né? Ele não vira as costas para isso. Ele sabe o que está no coração da pessoa, mas como na mente dela está fechada, como tem coisas, tem paixões, preconceitos, então ele permite fechar a mente, né? Para que a pessoa não chegue num grau desse, porque senão a pessoa pode não se perdoar também. Tem essa dimensão aí. A pessoa fica no vitimismo tão grande, ainda mais quando você está lendo um livro desse, né? E está conhecendo essas verdades. Então a dor de ofender a Deus é muito maior. É muito maior a dor e o perdão não é tão simples assim. O arrependimento tem que ser muito maior e é muito mais difícil, é muito mais penoso porque a pessoa já tem muito, porque a pessoa já conhece muito, né? Porque ela já leu muito, né? Então é muito mais sério, a conta fica mais pesada, né? Quanto mais conhecimento, mais cobrado é. Então é muito sério. É que Jesus vai falar que ele trouxe, né? Então, Jesus é católico, né? Como ele falou, eu sou católico, né? Então foi eu que trouxe tudo isso. Foi eu que falei do meu Sagrado Coração para Santa Margarida Lacoque. Foi eu que mostrei as minhas chagas. Foi eu que usei esse.
Fui eu que revelei para Santa Catarina de Sena isso, isso e isso. Fui eu que falei para Josefa Menezes isso, 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 isso. Tudo é coisa que ele trouxe. Ele é o verbo, gente. Esse verbo é muito grande, isso. É muito profundo. A gente recebe de goles em goles. Ninguém consegue receber uma revelação tão assim, toda. Um recebeu a misericórdia, o outro recebeu isso, recebeu aquilo. A gente vai recebendo em goles. Então, como são goles, mas tudo leva para o mesmo ponto, para o mesmo denominador comum, temos que unir o conteúdo. Claro. E Deus nos ensina a fazer isso de um jeito ordenado. A gente vê, gente, o que a gente mais vê aqui é o cercadinho da divina vontade. Vai ler um outro livro e o livro está confirmando o que foi falado no tema. E o livro está trazendo elementos que complementam o próprio tema do livro do céu. Então, me fala, essa pessoa não viu, esse não percebeu. Quantas vezes essa pessoa testemunhou o quanto que na vida dela está mudando, né? Essa pessoa testemunhou, eu ouvi as partilhas. Testemunhou o quanto que na vida dela, que em tudo Jesus está cuidando, ajudando ela nas situações difíceis, com filho, às vezes filho que é um pouco estúpido, ela já falou isso. E Jesus ajudando ela lá, né, com uma coisa que ela quebrou lá, uma coisa que ela estragou lá, que era do filho, né, mas ela, né, teve na hora um autodomínio, uma resignação e tudo, diante de uma situação, formou o vazio. Isso tudo é o livro do céu sendo vivido, mas se ela não contar para nós, como que a gente vai ficar feliz e glorificar a Deus? E como que ela vai glorificar a Deus? Se ela achar assim, a minha vida é uma porcaria e só é bonito o livro do céu, então ela não está entendendo, ela não está entendendo que Jesus quer morar nela e quer descansar através dela, né? E que quer viver através dela. Ela não está entendendo que não é para ela mais viver e ter uma vida particular, ela e Jesus outra. Ela não está entendendo isso, ela tá com algum tipo de preconceito. É muito sério isso. Muito sério isso. Seríssimo. Então, esses conhecimentos que Jesus traz, a gente vê cercado da divina vontade, é um milagre tão grande, tão incrível, que a gente fica, que a gente assim nem surpreende mais de tanto que acontece. A gente já fica assim, ah, Senhor, é claro que vai acontecer, o Senhor é assim. A gente já fica até assim, né? Com certeza o Senhor vai confirmar. Com certeza, por quê? Porque vê isso todos os dias acontecendo. A gente cercado de confirmações de Deus, de que é isso mesmo, de que estamos no caminho certo. Quantas confirmações que Jesus mandou falando que nós estamos no caminho certo, que está sendo do jeito o quanto ele fica triste em ver outros grupos que só ficam na teoria, no glamour, que só fica preocupada de ver as coisas de forma rasa e transforma. E quando a pessoa quer ler isso só por ler, ela transforma isso na santidade da devoção, porque é o que a pessoa fazia antes. A gente não fazia isso antes com os outros livros que a gente lia. A gente transformava tudo em um devocional, mas não fazia aquele momento de ver isso com a sua vida, né? De analisar isso em sua vida, na sua vida, né? De você buscar trazer isso para a sua vida. Você não tinha nem coragem de falar que você vivia como Nossa Senhora, você tinha? Você tinha coragem de falar? Não tinha. Você viu os santos assim, ficava, como eles são lindos, Deus só gosta deles, né? É só eles que são, olhando mais o santo, né? Como alguém que se fez daquele jeito ali. Então, nós só temos que pedir intercessão mesmo e dizer todos os dias que sou um pecador, só o santo que não é, mas nós não somos. A gente fala, a gente é soberbo. A gente é sem vergonha, a gente está sempre pecando com o demônio. E às vezes a gente lá vivendo no estado de graça, comungando, né? Fazendo tudo certinho, né? Fazendo os nossos, né, compromissos certinho, né? Sendo fiéis. E só vendo nojeira em nós 24 horas, né? E a própria igreja colaborando com essa mensagem de colocar a gente lá no chão, né? Vocês são pecadores, vocês são pecadores, vocês são pecadores, vocês não podem ser santos, não almeje isso. Conforme com a salvação, é o que Jesus veio. Jesus se encarnou só para nos salvar. Jesus, o que ele quer do homem, o máximo do ideal, do propósito dele é salvar o homem. O propósito do coração de Jesus é salvar o homem. Aí é você ler o livro do céu e ver que não é santificação. Então é mais. É mais. Você não tinha que pôr os mandamentos na sua vida, você podia só ler os mandamentos e você já estava amando Deus sobre todas as coisas. Quando você se confessava e o padre, né, falava para não fazer mais isso, você sabia que
Literalmente você não tinha que fazer mais isso, mas eram atitudes concretas da sua vida. Então você tinha que pôr na sua vida os mandamentos. Você já fazia isso, de colocar os mandamentos na sua vida, né? De olhar lá, Deus quer isso. Mesmo lá fazendo do seu jeito, com as falhas, mas fazia, não é? Né? De colocar, de seguir certinho, né? Não, você não só ler não ia adiantar se você não colocasse isso na prática, na sua vida, não é? E você se preocupava com como eu devo fazer isso, Senhor, como eu devo fazer isso, né? Tinha essa preocupação. Então, por que agora com o livro do céu muda tudo? Ao contrário, só aumenta mais ainda a responsabilidade de fazer a mesma coisa que na santidade humana a gente fazia, mas às vezes fazia por outros interesses, ou sem compreensão, né? Enfim, não totalmente para agradar a Deus, né? Às vezes por medo, fazer por medo. Mas você colocava em prática porque levava a sério aquela palavra. Então, por que a gente fala da nossa vida e busca entender na nossa vida? Porque a gente leva a sério o que a gente está lendo. Se a gente não levava a sério, a gente fazia um canal em que todo mundo ia combinar. Gente, na live da quinta-feira, todo mundo, homem de terno e gravata, mulheres, por favor, pega a roupa de festa, a roupa que vocês vão em casamento e veste. E nós temos que estar muito lindos. E, por favor, não comenta nada do dia de vocês, do trabalho, mesmo que foi uma luz, alguém que falou com vocês, que vocês falaram algo de Jesus para elas. Não traga nada. Vamos ficar aqui só no conteúdo mesmo, né? Se alguém trouxer alguma coisa diferente, a gente corta a pessoa, manda ela calar a boca, senão ela vai atrapalhar o entendimento, né? E ficaria preocupada, porque a gente tem que ser lindos, lindos, achando que isso que vai estar convencendo as pessoas. Mas não é isso que Jesus quer. Jesus quer verdade. Não seria verdade, estaria ofendendo a Jesus. Estaria dando testemunho falso, porque Jesus mesmo fala: eu não presto atenção às palavras, eu presto atenção aos fatos, à vida, à intenção que move aquela pessoa a estar fazendo aquilo. Se não for por mim, não presta. Jesus, ele é muito, muito com essas coisas. Ele olha isso, ele pesa isso com profundidade. Tanto que quando a gente vai fazer umas coisas para Jesus, as coisas para Ele, Ele quer honestidade de todas as partes, né? Se a gente vai fazer um projeto como esses folders que nós vamos fazer para divulgar a Divina Vontade em nossas paróquias, né? Mas mesmo assim, as pessoas que falarem ali que podem ajudar, tem que ser de verdade. Não pode pensar, eu vou falar que eu vou ajudar para ninguém pensar mal de mim. Não existe isso. Para ninguém falar que eu sou uma pessoa horrível, que não ajuda, né? Eu vou falar para a Aline não ficar triste comigo, para agradar a Aline, eu vou falar que eu vou ajudar, né? Nada disso ele quer. Eu vou mentir aqui falando que eu posso, mas eu não posso, mas eu vou roubar e vou ajudar. Nem que eu roube, mas eu vou ajudar, né? Não existe isso. Jesus quer honestidade de todas as partes, com quem a gente combina, com quem nós contratamos para fazer o trabalho, né? No repasse das informações, né? Na clareza com as informações, na clareza com as negociações, com os acordos, no pagamento, né? No cumprimento de tudo isso, a honestidade de quem vai participar, a pureza de intenção de quem vai fazer essa entrega. Aí tudo ouvimos Jesus. Aí Jesus fala: não tenha nenhum preconceito com ninguém, estejam abertos a entregar a quem o Senhor lhe inspirar vocês, sem nenhum medo. Não tenham medo, mas também estejam também conscientes, porque não adianta nada divulgar algo que vocês não sabem falar disso. Imagina, a pessoa perguntar lá uma coisa lá, você não tem o livro do céu para acessar na hora? Se você não tiver na vida mesmo, você nunca entende essas verdades de verdade. Não é uma decoreba. Peraí, eu tenho que acessar o livro para te falar, eu tenho que pesquisar onde que está no livro falando. Não, você vai dar o testemunho da sua vida ali, do que Jesus está fazendo. Você vai falar com simplicidade e explicar, né? Se alguém vier até você falar com você, você vai falar do que você já, né? Está aprendendo, vai falar daquilo que você conhece, daquilo que você sabe. Aquele panfleto ali, o texto que está naquele panfleto ali, não pode ser só algo que você conhece teoricamente. Tem que ser algo que você fale com vida, né? Que fale entendendo o que está ali, né? Fale com amor pelas palavras que está sendo dito. E esse amor vem da prática. A gente não ama uma coisa que a gente não experimenta de verdade. A gente só aprecia mais as verdades quando a gente experimenta na nossa vida.
Por isso que Jesus permite as circunstâncias na nossa vida, os acontecimentos na nossa vida. Ele nos cerca, né? E esses acontecimentos são necessários para que nós possamos confirmar o livro do céu e confirmar, encarnar essas verdades em nós. Mesmo se a gente passe por uma experiência que a gente entendeu errado e a verdade do livro do céu a gente ainda não entendeu certinho como ele queria ali. Mas quando você medita, quando você é aconselhado, né? Você vai, fala com alguém, conta o que aconteceu, pede ajuda. Então você precisa falar o que aconteceu, né? E ali você recebe a instrução de Jesus, o que ele deseja. Então você ama mais ainda aquela verdade e vai colocar em prática. E não pode ficar triste. Como eu cheguei a ficar chateada, né, por ter feito errado. Eu falei, errei de novo. Mas é aquilo que Jesus falou da autopiedade. Não pode pensar em si mesmo. Só que muitos também não falam, não contam, não querem isso. Só querem ler o livro do céu e não querem contar suas vidas, não querem fazer esse processo. Mas, meu irmão, você não vai estar vivendo de verdade. Você vai estar, e Jesus não vai te enganar e você também vai saber que não está. Por quê? Porque tem que ter purificação. Essas verdades não vai entrar aí dentro e fazer morada, se não tirar o que está aí. Como que vai tirar se você não souber, né? Então, às vezes, né, tem situações que você não sabe, mas você não conta, você não pede ajuda. Você fica com medo de falar, com medo da Aline. E vem um pensamento que é muito comum, que eu já ouvi em várias pessoas que falaram comigo. E eu já percebi muito isso nos atendimentos. Essa mentalidade é uma mentalidade errada, é a vontade humana. Que a pessoa pensa assim: eu não vou falar com fulano porque vou incomodar essa pessoa. Eu vou incomodar essa pessoa. Eu vou incomodar essa pessoa. Já pensou se os discípulos pensam assim: eu não vou sentar e conversar com Jesus que eu vou incomodá-lo, né? Igual Pedro lá, com a mentalidade dura, né? Pensando, não, Senhor, eu afastei as pessoas e falei só para elas voltar no outro sábado, porque senão eu ouvir demais essas pessoas todo dia, se eu se desgastar demais por elas, curar demais essas pessoas aí, vai acabar te deixando infeliz. Aí Jesus foi e corrigiu ele lá. Ele não estava entendendo nada, ele é Deus. E você vai ficar doente, Jesus, se você ficar ouvindo. Você vai ficar doente, Jesus. E Jesus corrigiu ele, né? Ele estava errado, né? Estava pensando de um jeito muito pequeno, sem reflexão, sem observação, né? Do como Jesus é, né? De como Jesus tem aquela paciência, aquela misericórdia, né? E como ele se sente feliz quando uma alma entende, quando ele ilumina alguém, né? A missão para que ele veio, né? Então faltava muita observação, atenção, muita coisa, né? Ele ficava com a palavra nua e cru, né? Não posso sair de nada disso. Jesus disse que, né, no sábado é no sábado. Ele fala aos sábados é aos sábados. Você vai pegar o livro do céu e vai ficar com essa mentalidade fechada também. Aí você vai pensar assim: eu não vou falar com a Aline, não vou falar com ninguém, não vou perguntar nada a ninguém, porque essa pergunta é boba, porque elas devem estar cansadas, eu vou acabar deixando elas estressadas. Aí, a minha mentalidade do Pedro. Aí eu vou deixar Jesus triste, né? Ele pode ficar triste atendendo todas essas pessoas. Então a Aline vai ficar triste me atendendo. A Aline vai ficar doente me atendendo, né? Então eu não vou falar com ela porque ela tem uma vida muito ocupada, entendeu? E aí a falta de observação, porque muitas das vezes nos desabafos, nos vídeos, Jesus fala: vocês mal me procuram. E o WhatsApp às vezes fica um vácuo, vazio, ninguém vem falar nada. E Jesus está dizendo, gente, ó, Jesus está aqui disponível para vocês, e da minha pessoa também, né? Ele que está em mim, ela fala, tá? Ela fala assim: eu não estou fazendo propaganda minha, não, mas eu estou dizendo que é Jesus, né? Jesus está aqui, quando vocês têm por onde procurar para entender, vocês têm com quem falar, vocês têm o WhatsApp aí, não tem? Vocês têm com quem falar. Então olha para você ver, é falta de observação, né? E entender e perceber, né? Então, aí aqui fala, né, que é Jesus que trouxe todos esses conhecimentos para a igreja e todos são valiosos, né? E nós testemunhamos isso. O quanto que é valioso é na nossa vida, que a gente fica bobo de ver,
né? O cercadinho da divina vontade. E a gente não entenderia, né? Para a gente entender assim, a vida de Jesus, como ele é, como ele pensa, e até mesmo para a gente se conhecer também, né? Conhecer o nosso nada, o quanto a gente é o nada, é por meio dessa observação. Não tem como você não fazer uma comparação, né? De ver a vida de Jesus e de Nossa Senhora e como eles pensam e você perceber, nossa, tem que mudar esse pensamento, né? Igual eu estava observando Jesus com o pai, né? Falando da intimidade no vídeo da escola, da Valtorta lá. Estudo 57, né? Tava falando que em tudo Jesus também, né, passava por esses desabores, né, de ver a situação da criatura, a criatura totalmente disforme, né, do jeito que ele, totalmente diferente do que ele foi criada por Deus. E toda essa dor de Jesus, ele tudo conversava com o Pai, e era motivo de conversa, de orações, de reparações. Então ele conversava com o Pai constantemente, né? Aí eu fiquei pensando na intimidade também, que eu preciso ter cada vez mais, né? Às vezes eu quero explicar, né? Tava querendo explicar minha alma pro meu marido, né? Tava preocupada em contar pro meu marido o que eu estava conversando com Jesus, mas era um momento para mim, não é para me levar essas verdades para meu marido, né? Ele não ia entender, nem teve paciência de ouvir até eu terminar, né? Deu as costas e foi embora, assim eu consegui me retratar, né? Que eu fui tentar explicar para ele o que Jesus estava me explicando, o que eu estava ali no momento renunciando a mim mesmo para não brigar com ele, para não fazer confusão, né? Porque o meu esposo, ele tava, né, a gente tinha combinado, né? Eu fiz o almoço, a comida, mas aí a carne, eu falei assim, nossa, o filé de frango que você prepara é perfeito, é bem melhor que o meu. Por acaso você quer fazer? Aí falou, tá, eu vou fazer. Aí eu tava preparando, começou a preparar, ele recebeu uma ligação, né? Do cunhado dele, tava parado em algum lugar e queria que o Bruno fosse em tal lugar comprar tal coisa, depois buscar ele lá e ajudar ele lá. O carro dele deu algum problema. E aí meu esposo nem terminou de falar o que estava falando comigo, meio que foi meio seco, meio frio assim comigo. E quando ele atendeu o cara, ele falou: Oi, não, eu vou agora. Você precisa que eu vá agora, nesse exato momento? É claro que eu vou. O que você precisa que eu faça para você? Eu faço isso. E eu ouvindo aquilo tudo ali, né? E aí eu fiquei no meu coração, mas Jesus, quando é comigo, Jesus, quando eu estava com dor de dente, é uma dificuldade para me levar no dentista. Eu ia enfrentar ônibus, estava chovendo e era longe, nem sei se ia dar, né? E comigo as coisas, ele pensa tanto para pegar o carro e tirar da garagem e me levar para algum lugar. E para as outras pessoas ele larga tudo, mesmo que ele faça um compromisso primeiro comigo, ele larga tudo. E eu fiquei conversando isso tudo com Jesus, não com meu esposo. Porque eu fiquei ouvindo ele conversar e já fiquei conversando com Jesus. E eu, Jesus, eu tô chateada. Eu tô chateada por isso, por causa disso, daquilo. E fiquei pensando, nossa, mas é tão prestativo com os outros. Esquece o que tá fazendo para mim. Ele deixou tudo pela metade, o que tava arrumando ali para mim. E falou, eu vou agora, não tem problema, não tô ocupado, tá tudo bem. Eu falei, que é isso, né? Jesus amado, né? Ai, Senhor, me ajuda a resignar, Senhor. Aí eu fiquei rezando. Me ajuda a resignar, porque é a sua vontade, Senhor. É a sua vontade, Senhor. Não é uma coisa que acontece sempre. Realmente, não tem. Ele ligou pro Bruno porque não tem outra pessoa para ligar. Tem que ser alguém que tenha um outro carro para ir até lá e ajudar. Eu entendo, Senhor. Eu entendo a necessidade. Eu entendo que não é uma coisa que acontece sempre. Eu que preciso morrer para mim mesma, de ficar nervosa e reclamar dele ir. Senhor, me ajuda a não reclamar, me ajuda a aguentar firme e não brigar, né? Me acalma. E eu fiquei conversando com Jesus para me pedindo a graça do autodomínio. Entendeu? Senhor, me ajuda a não pensar em mim. Se eu precisar, eu termino, Senhor. Eu faço do meu jeito mesmo. Não tem problema, Senhor. Me ajuda. E eu fiquei nesse momento todo de reflexão. Só que nesse meio tempo, né, que eu ainda estava processando e conversando com Jesus, ele viu minha cara feia. E eu estava com a cara muito feia mesmo, porque eu vi que era uma atitude errada, porque às vezes ele faz a caridade assim com os de fora, mas comigo é totalmente grosseiro, frio, às vezes nem dá satisfação de nada, né?
Às vezes tem muita agressividade, às vezes fala, agora eu tô cansada, não posso fazer isso para você, não posso te ajudar nisso. Então, assim, para os outros lá é caridade toda hora, né? Os outros podem contar com ele, né? Então eu estava meditando, vendo que também estava errado, assim, essa atitude do meu esposo, né? Que essa questão aí da caridade, que às vezes a caridade com a esposa não acontece, né? Então eu estava refletindo todas essas realidades aí na minha mente naquele momento. E aí ele me interrompeu, né? E me interrompeu e falou, o que que foi? Por que você tá com essa cara? E eu tava ali, sabe, sem aquela coisa mesmo de querer se autodominar, de ficar com Jesus, de escolher ficar com Jesus. Eu não tinha intenção de falar nada com ele. Na verdade, eu lá no fundo eu sabia assim que não era para falar, que eu não ia entender. Mas ele insistiu muito, né? O que foi? O que foi? O que que eu fiz? Aí fica com aquela coisa, o que que eu fiz com você e tal. Ah, eu, né, com aquele jeito meu de querer detalhar tudo, né? Comecei lá do início com ele, não, Bruno, é porque aconteceu isso, 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 isso. Só que aí eu citei mais coisas, e citei do dia do dentista lá, que ele não me levou, mas eu acho que eu não me embaralhei um pouco nas informações. Quando ele ouviu falar do dentista e eu reclamar que ele não me levou, no dia que eu tava com muita dor de dente, ele não me levou no plantão lá, que é 24 horas de pra dor, que é justamente pra dor de dente. Nossa senhora, ele já me cortou e falou, o quê? E aí me acusou, e aí acabou comigo, falou que eu sou isso, que eu sou aquilo, pegou todos os meus erros e defeitos de coisas que eu não marquei, que eu não fui, que eu ainda não tinha ido, coisas que eu nem sabia que ele estava observando, e jogou tudo de uma vez na minha cara, e eu fiquei assim, ó, e ele apontando o dedo para mim, me acusando, e eu sentada e ele de pé me acusando, ficou uma coisa horrorosa. Eu fiquei assim assustada. Eu falei, Bruno, deixa eu terminar o que eu estou conversando aqui com Jesus. Ai, meu Deus. Eu achei que eu tinha que explicar para ele desde o começo, né? Mas aí ele foi me cortando e para não me deixar falar, eu falei, deixa pelo menos eu terminar de falar. Será que eu posso? Será que eu tenho pelo menos a dignidade de terminar de falar? Não adiantou. Ele pegou e saiu fazendo escândalo pelo corredor para todo mundo lá ouvir, né? E foi embora. E me deu as costas e não me deixou nem terminar o que eu tinha falado. Entendeu? Aí eu fiquei, nossa senhora. Mandei um monte de áudio pra ele, e depois eu mandei pra Aline e falei, eu falei mesmo, falei isso pra ele, tal, mas aí meu esposo nem ouve, ele nem abre o WhatsApp, ele ignora, né? Quando ele vê que eu tô mandando um monte de mensagem assim, ele ignora totalmente. Quando ele não concorda, se sente acusado e não concorda com aquelas coisas, ele não vê, não responde, não dá nenhum retorno. Então é frieza total, não fala nada. Ele pode me ver triste o dia todo, mas ele não fala nada, tá? E eu fiquei assim, aí a Aline me orientou, né? Jesus me orientou, né? Que não tô ainda, eu tenho que aprender o jeito de falar, o jeito certo de falar, não adianta falar tudo de uma vez, que não é para me trazer as coisas pessoais, né, íntimas com Jesus, que é para mim ficar mais, ter essa vida interior com Jesus, que é eu e Jesus, né? E não adianta sair falando essas coisas assim para eles, que eles vão ouvir, porque eles não estão lendo o livro do céu, né? Não tá tendo essa intimidade, né? Que a gente está vivendo. Não tem que sair explicando tudo, né? Essas coisas, que não é desse jeito que Jesus nos ensina. Que a caridade, o carinho, o amor que as pessoas vão ter aqui no grupo de ouvir, porque elas têm o mesmo interesse, elas querem o conhecimento, né, das coisas de Deus. Mas a outra pessoa não vai ter. A pessoa não tem essa caridade verdadeira de aprender a ouvir o outro, né? Aprender a ouvir o que o outro tem para dizer, né? Então é muito complicado. Então, né? Eu fiquei muito triste por ter errado, falei que eu era burra. Aí eu fiquei nessa tristeza que eu falei aqui que não pode ter. E aí a Aline me falou, Jesus fica triste é por você ficar triste, não por você ter errado, né? Porque sabe, você vai aprender com isso, né? Você vai refletir, meditar, tem sempre uma luz em tudo. Somos um laboratório, reparamos por muitas pessoas, né? Lembra disso? Reparamos por uma multidão de pessoas que cometem erros, né? E aí você vai fazer a mesma coisa, lembra lá do vídeo da, né? Tô falando agora, lembra do vídeo da Santa Catarina? Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou ficar lá com autopiedade, mais me importando com o que
com o que eu estou vendo em mim mesma, de falha, de miséria, de pequenez, do que com o que Jesus sente, com o que Jesus deseja. Então é muito sério, eu tenho que considerar ele e o que ele deseja, né? Então ela falou, ele vai ficar triste com essa tristeza, porque você está voltando o pensamento para si mesma. Você ainda pensa muito em si mesmo, deve ser por isso que ele permite isso, para você se desapegar mesmo. Ele não te pediu para desapegar do seu esposo. Então, aí a ficha, né? Falei, nossa, mas é mesmo, né? Na hora que eu fui ver isso, eu falei, nossa, Senhor, me perdoa, porque realmente, Senhor, eu pensei mais na dor que me causou errar, ou seja, ainda tem uma expectativa de se ver correta, né? Se ver perfeita. Tá vendo que o glamour, às vezes está dentro de nós, essa vontade de glamour, e às vezes a gente só aparece numa meditação, numa partilha, que a gente tem o humano em nós ainda, entulhos que tem que ser tirado, mas a gente só vê depois, a gente só vê no momento de partilha, a gente só vê que a gente ainda quando a gente olha nesse espelho, no atendimento, é como um espelho sendo colocado, né? Mas é o espelho da verdade, não é o espelho do mimimi, né? É o espelho da verdade. Então está sendo colocado ali, você está vendo as sujeiras de você, aquela luz de Jesus revela também o que há de errado em você. Mas aí aquela coisa de glamour, eu não queria errar, eu queria ter luz. Eu queria ter luz o tempo todo, eu queria entender tudo. Mas espera aí, a gente não deveria querer nada, né? Então a gente está lendo o livro do céu por quê? Porque não quer purgatório, porque não quer castigo na nossa família, porque não quer passar por nada, porque Jesus não dá garantias nenhuma disso para nós. Ele nunca disse isso, né? Ele não disse isso, ele disse, dai a sua vontade e tudo eu farei, né? Mas ele pediu a partilha, o estudo, a dedicação, a entrega, né? Mas ele não disse que não teria dificuldades, ele não disse isso, ele não disse que a gente estava pronto e acabado, nada disso, né? Então ele só pediu para a gente nunca pensar em nós mesmos e sempre se esvaziar, se esvaziar, se esvaziar, né? Então é muito sério isso. Aí a gente vê, nossa, Jesus falando no livro do céu, não adianta eu ir lá, gente, bonitinha, para todo mundo enganar todo mundo. Olha, a Ruth, como ela fala bonitinho, ela tá falando sobre não pensar em si mesmo. Olha que linda! Uau, que partilha linda, Ruth, você é tão docinho. Aí quando chegar na minha vida aqui, eu penso em mim mesma, Deus não quer isso. Isso não é integridade. Isso não é integridade. Você nem consegue ser falso assim, né? Porque você vai ler o livro do céu e tá falando de algo que o Espírito Santo está na sua memória e vai lembrar você que você pensou em si mesmo. Você não vai conseguir ficar calado, né? E se você pensar que, não, eu vou aguentar firme e não falar, porque a minha vida, mesmo que eu tenha algo ruim para falar, que eu entendi errado, eu pensei em mim mesma, mas eu não vou contar, porque senão isso vai atrapalhar as verdades que estão sendo ditas aqui no livro do céu. Vai atrapalhar. Atrapalhou a falsidade. É isso que atrapalhou. Porque ia glorificar muito mais ele, a verdade. Porque a humildade que glorifica a Deus é o reconhecimento verdadeiro de que você é o nada e que Deus é tudo. É reconhecimento verdadeiro do quanto você mesmo precisa dessas verdades, se você é o primeiro ouvido. Então você vai estar falando para as pessoas, gente, eu preciso viver isso que está aqui no livro do céu. Isso faz com que as pessoas ficam até assim, dá uma lupa em quem está ouvindo. Né? Porque aconteceu comigo, gente, para vocês perceberem que isso tá. Se a gente não prestar atenção, essa serpente passa por nós e a gente fica se deliciando com ela e nem percebe a porcaria. E fica conversando com ela, e ela se enrosca na gente, no nosso pescoço, e a gente fica lá. Mas está com a serpente. Está com a serpente. Então, gente, é muito sério, gente. Eu não pensei assim mesmo. E você vai ter exemplos vivos para trazer, porque quando você traz um exemplo, fortalece o entendimento. Senão fica na teoria. O exemplo ajuda, é como um professor que tem que exemplificar, fazer uma resolução de problemas, trazer realidades mais próximas do que os alunos deles veem, para eles conseguirem entender o conteúdo. Se ele trouxer algo que é muito diferente do mundo do aluno, do que ele vê, esse mestre não vai estar sendo bom mestre, né? Jesus fala isso. Quando Jesus veio até, ele falou, eu não tinha como ensinar minha autociência, ninguém entender nada. Eu precisei falar em parábola, dos exemplos mais simples, para eles entenderem as minhas verdades. Jesus fazia isso, então Jesus estava pisando na palavra dele, Jesus estava pegando
e cuspindo nas próprias verdades. Jesus estava manchando a lei, Jesus estava manchando o texto lá, os textos que ele falava, Jesus estava enfeiando a palavra de Deus quando ele trazia os exemplos, as parábolas. É muito sério. É falta de observar, Jesus. É falta de observar, porque talvez tá gostando muito da leitura, mas está lendo como você lê um livro de romance. É aquela pessoa lá e Jesus, Luísa e Jesus. Luísa, a linda Luísa, filhinha da divina vontade lá. Era uma vez uma Luísa picarreta que vivia e Jesus veio e não sei o quê. Isso não é isso, gente. Não é isso. E a gente precisa. Como que a gente vai entender que nós vivemos coisas parecidas com a Luísa? Como nós vamos ter coragem de dizer que nós vivemos parecido com Nossa Senhora? Se a gente ficar só no glamour, a gente nunca vai dizer isso. Porque a gente vai ver ela perfeita demais, linda demais, gloriosa demais, e nunca vai ver que nós vivemos parecido na divina vontade, nunca vai ter coragem de testemunhar isso, e nem ter coragem de trazer isso para a própria vida, vai se ver muito miserável diante disso, então vai estar vivendo a santidade que vivia antes, se vendo longe de Jesus, vendo os santos, uma coisa é os santos, não tem nada a ver com a minha vida. Então é muito sério isso, é muito sério. Como que a gente vai trazer para perto se a gente realmente não trouxer para perto? Não ter a coragem de trazer para dentro da nossa casa, para dentro da nossa realidade, para dentro da nossa vida, por aquilo que nós vivemos, experimentamos todos os dias. Se nós não tivermos essa humildade não vai ter de verdade, essa vida sendo vivida. A gente vai poder dizer que ela é linda, mas não vai poder dizer por que que é. Não vai poder dizer com tanta eloquência, com tanta verdade, se nós não começarmos a trazer isso para a nossa vida. E essa confiança, essa é a vida de fé. Se você não trouxer para a sua vida, você não está tendo aquela fé verdadeira. Porque o martírio da fé é você ter essa coragem de trazer para a sua vida e não pensar que isso está diminuindo a Nossa Senhora. Ao contrário, você não sabe o sorriso, as lágrimas de alegria que você está deixando no rosto dessa mulher. Você não tem ideia, porque tudo que ela quer, ela queria esses outros filhos, queria esses outros reis e rainhas. Então ela não fica verdadeiramente glorificada quando as pessoas só vê ela e fora, né? Mas quando conhece o que Deus fez nela, ainda mais conhece o que Deus fez nela e deseja viver o que Deus fez nela também na sua vida, e lê esses livros e acredita e reconhece que isso pode ser também vivido na sua própria vida, você está glorificando verdadeiramente a Deus. É isso que Ele quer. E para isso tem que ser pequeno. Porque os pequenininhos falam, tá bom, papai, é assim mesmo, né, papai? É desse jeito também, eu acredito. E bota a mão na massa. Sem gracinha. Sem mimimi. É muito sério, nós temos que acreditar nisso, senão a gente está jogando fora muito tempo de leitura. Nós temos que acreditar nisso, gente. Essa é a nossa vida. Jesus está na nossa vida, na nossa respiração. Jesus está falando conosco. Ele quer viver essa nossa vida, não essa nossa vida humana, tá? Não é para você falar isso, aí eu vou comer agora linguiça e Jesus que quer comer em mim. Não. Né? Eu vou ali passar prancha no meu cabelo, e Jesus que quer passar prancha em meu cabelo. Não existe isso, tá? Isso não existe. Mas é você perceber o que o Divina Vontade está comunicando com você, por quê? Porque ele fala em 3 situações, né? Ele fala diretamente no seu coração, ele fala por meio da palavra. Então, quando você lê o livro do céu, se você querer ler o livro do céu sem nenhuma reflexão, como que você vai entender que Jesus está falando para você? Você vai dizer, olha o que Jesus disse para Luísa, nesse trecho do dia tal. Minha filhinha, quem faz a minha vontade é como a outra mãe minha. Não, a Luísa é outra mãe de Jesus. Mas o certo é você dizer, olha, eu também. Eu sou chamada também a ser mãe de Jesus. E como eu posso ser mãe de Jesus? Como que você vai ter coragem de transportar a figura, né? Mudar e ser a protagonista também, né? Porque você tem que ser atora e espectadora. Você não pode ser só a espectadora que está vendo a Luísa e vendo que as palavras de Jesus e admirando elas. Você precisa ter coragem de se assumir atora, de possuidora. Não tem posse sem isso.
Não tem posse sem isso, e não tem posse sem verdade, se isso está na sua vida. Como que você vai ter coragem? Então, ele fala, nasce na palavra, mas ele fala com você também. Ele está falando com você, porque ele não é limitado. Jesus já morreu, ele só estava lá naquele tempo lá com a Luísa, né? Jesus já morreu e ressuscitou. Então, é só aquele tempo lá. Não, quando você precisa de uma instrução de Deus, você não fazia isso? Quantas vezes eu fiz isso e faço? Abre a Bíblia, rezo e abre a Bíblia, né? E sei que aquele texto ali tem algo para mim agora, no que eu estou perguntando, no que eu estou buscando. Se eu acredito nisso, né? Você vai num lugar e ouve uma palavra de Deus e fala, meu Deus, foi para mim isso. Como que você não tem coragem de ler o livro do céu e falar, é para mim, é para mim, é para mim, tem que tomar como coisa sua. Mas você não vai fazer uma violência, tem que ter essa aqui, ó, do amor, que está falando no início. Envolvimento, dedicação, exposição de si mesmo. Eu creio, é meu, é para mim também. É para mim viver assim. Só que aí tem que trazer para a realidade, para sua vida. Tem que acontecer no real, com sentimentos reais, tá? Entendeu? Você vai entender, às vezes, a resignação, não querendo se resignar em alguma coisa e precisando se resignar. O não pensar em si na hora que você não pensou em si e aprender, não posso pensar em mim, vai doer, você vai sentir isso real, então você vai dar o testemunho real e verdadeiro. Então é muito sério. Então ele fala por meio dele mesmo, falando no nosso coração, por meio dos escritos, fala por meio das pessoas que falam conosco. Então se a sua vida não presta, como que você vai observar Jesus falando através de um filho seu, através de um médico, através de um... Ele pode falar com o seu vizinho, com a pessoa que está dentro do ônibus, que você encontra dentro do ônibus, que você encontra na espera para uma consulta médica, que você encontra em qualquer lugar que você for. Se você esbarrou na rua, na pessoa, encontrou a pessoa na rua, esbarrou nela, ela está te falando. Ela fala por meio de toda a criação, de tudo criado. Quando você vê as coisas criadas e sente aquele amor, aquela doçura que ele falou, né? É a comunicação de Deus, revelando o amor dele na criação. Ele está te amando através daquela coisa criada que você contemplou, te dando o bem de contemplar. Então, olha o tanto de coisa que você pode contar. Se você ficar com raiva de uma pessoa que interrompeu a meditação para falar, gente, eu vi hoje uma árvore. Estava falando de criação, de repente, o texto. Está falando de criação, a Luísa tal. Mas aí a pessoa falou, eu também tive essa experiência desse amor de Jesus através dessa situação que aconteceu em mim, comigo, e eu vi o amor de Jesus presente através da criação. É claro que eu tenho que falar. É claro que eu tenho que falar. Então Deus, ele se comunica através da criação e através da circunstância. Como você vai perceber uma circunstância que foi um livramento, um cuidado, ou até mesmo uma correção para você de Jesus? Em atitude de desordem, você percebeu, olha, isso aqui que aconteceu comigo não foi à toa. E eu fui refletir, fui meditar e percebi que é por causa disso e disso e disso. Se nós não contarmos isso por pensarmos que as pessoas vão pensar que nós deveríamos ser perfeitos e brilhantes, a gente está entendendo tudo errado. Não é para as pessoas olhar o instrumento, não é para elas esperar nada de nós, não é nós que estamos aqui nos fazendo propaganda de nós mesmos e dizemos que temos algo para oferecer. A gente é um monte de pessoas também vivendo esse processo constante de purificação, de estar sempre no nada, de entendendo cada vez mais esse nada, né? E confirmando a vontade de Deus, a ação de Deus nisso, 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 nisso. Se a gente não quiser mostrar isso, é igual a Aline falou na live, como eu vou olhar nos olhos de Jesus? Como nós vamos olhar nos olhos de Jesus? E como que eu vou olhar nos olhos de vocês aqui na live e falar desse trecho? Se eu não tiver a coragem de um vídeo meu expor também uma situação com a minha mãe lá em que aconteceu isso, 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 isso. Como que eu vou ter cara para vir aqui e só ficar na teoria? Ah, que lindo! Olha, não é assim que Jesus quer. Nós estamos no caminho certo. Você acha que Jesus fica ofendido com a verdade? Jesus fica ofendido se a gente permanecer na mentira. Entendeu? Porque somos pessoas que estamos querendo cada vez mais morrer para nós mesmos a cada momento. Não ficar a mentira. Não estamos contando a mentira para dizer, para apoiar ninguém. É para dizer para as pessoas, olha, gente, fica atento. Porque se essa situação não fala só comigo, fala com cada um de vocês.
Olha como que Jesus é. Então traz elementos de luz para a gente ter mais conhecimento de nós mesmos e conhecimento de Deus. Olha o que Deus deseja, gente. Então, quando nós estamos ouvindo esse testemunho, é tão rico para nós, a gente não fica pensando, ai, nossa, se a Aline caiu, ixi. Se a Aline foi lá e falou assim que a mãe dela teve que se desculpar, ixi, imagina eu então, ixi. Não, não é esse tipo de racionalismo, não é para você ver a pessoa, tá? É para você ver a mensagem, o divino, né? E você perceber, olha, é muito importante que quando ela fala isso, a gente não consegue se enganar. É um espelho para nós também. Gente, se não fosse as partilhas, quanta coisa dentro de mim eu não conheceria. De quantos mimimi que eu tenho. Mas se não tivesse palavras claras, exemplo claro, se não dá o endereço, você não se toca. Não, onde se lesse só o livro do céu, eu ia ficar sempre admirada, mas não dando nenhum passo verdadeiro de mudança. É essas verdades nu e cruz sendo ditas, seja chamado de atenção, mas também seja quando alguém conta uma experiência que viveu e que entendeu errado e depois Jesus corrigiu, né? Como eu falei no caso do meu esposo, Jesus quer mais intimidade minha com ele. Não é para me sair contando tudo, e tem a hora certa de falar as coisas. E tudo que está permitindo é para mim ter um desapego também do meu esposo. Tem tudo um para quê disso, né? Entendeu? Eu preciso ser muito mais clara, porque, nossa senhora, eu vejo assim mesmo que eu não tenho, que tenho dificuldade de falar. Tenho que admitir. Mas olha para você ver, o que produz em mim ouvir o testemunho do outro? Produz uma vontade de correr e ir embora? Não. Por quê? Porque ali traz elementos de conhecimento de si mesmo, não só para a pessoa que está falando, que está expondo, para nós, porque que a pessoa está sendo usada para um laboratório divino, né? Para produzir aquelas luzes e aquelas verdades que Jesus quer trazer para todo mundo. E às vezes tinha muitas coisas que eu não reconhecia, não via na minha vida, estava na minha cara, mas eu não via. Mas como a Aline testemunhava na cara e na coragem a vida dela, eu podia olhar para a minha própria vida e falar: nossa, eu também era assim. Eu era desse jeito também. Nossa, eu fiz isso. Nossa, ou estou fazendo assim. Eu achava que estava tudo bem. Estou fazendo errado também. Meu Deus, como que eu tenho que ficar atenta? Como que a gente não deve pensar em si mesmo? Nossa, me aconteceu uma situação assim também. Que eu pensei em mim mesmo. E realmente vem um castigo, vem uma consequência pela desordem, pelo equilíbrio da justiça. Agora eu estou entendendo por que eu estou passando por isso e por isso e por isso. Tem a ver com essa situação. Como que a Michelle entenderia o que aconteceu com ela lá? De quando a empregada dela trabalhou na casa dela, que ela contou na live. Que a empregada dela teve Covid. Não, Covid não, acho que é dengue, né? Ela ficou doente e trabalhou um dia doente. Foi trabalhar doente. A Michelle perguntou se estava tudo bem, falou que estava. Mas na verdade ela não estava bem. E ela ficou o dia todo trabalhando doente, sem dar conta do recado, né? E era uma desordem, porque não era para ela estar trabalhando doente, mas a Michelle não perguntou antes, mas depois não teve tanto essa percepção. Continuou a vida dela lá e não teve a percepção de que mas aquilo incomodou Jesus. Jesus queria ensinar algo de ordem, queria abrir mais a atenção da Michelle, né? E permitiu também ela passar por uma situação, né, dela ficar doente também para o equilíbrio da justiça. Mas ela entendeu isso, essa luz veio para a mente dela, esse diagnóstico ela pôde fazer, vamos dizer assim, desse acontecimento, porque ela ouviu da Aline. E quando a gente foi lá na live, nós não ficamos fazendo lamúrio e reclamação, não. Nós não estávamos perdendo tempo falando isso, não. Porque nós não estávamos, ai, como nós somos sofridas. A Michelle não ficou, ai, por que Jesus me mandou essas dores? Por que Jesus me deixou doente? Nossa, mas eu faço tanto para ele. Não teve nenhuma dessas conversas. Teve entendimento de luzes na live. Porque isso ajudou, porque, nossa, serviu de luz para ela confirmar que aconteceu isso na vida dela, serviu de luz para me confirmar que aconteceu isso comigo também, serviu de diagnóstico para um monte de gente na comunidade, no grupo, que pôde confirmar isso, mas que não ia passar às vezes despercebido. Então teve alguém que teve coragem de expor. A maior caridade é destruir a si mesmo para dar vida aos outros.
Então, quando você se expõe, quando você fizer seu aniquilamento, você mesmo se coloca na fogueira, é você que tem que pôr a mão na massa, não é? Jesus, limpa eu aqui e eu fico linda, maravilhosa na live. Não, você tem que pôr a mão na massa. Você que vai pôr a mão na sujeira. Então, quando ela deu testemunho, os outros também abriu os olhos dos outros para uma situação que passa desapercebido. Porque a gente às vezes não sabe o que é pensar em si mesmo. Precisa de um exemplo real do que é pensar em si mesmo. Se a gente só ler o livro do céu, não vai entender assim, sem vida, sem conteúdo, sem circunstância. E Deus manda a circunstância de propósito. Então, se você pensa que não tem que falar nada da sua vida, você está rejeitando a comunicação de Deus para querer ficar só com a comunicação dele nos escritos. E está ignorando o que ele fala no seu coração, está ignorando o que ele fala na circunstância, está ignorando o que ele fala através das criaturas. Não vamos ficar só nos escritos que tá bom, porque as outras coisas, circunstância, criatura, envolve muito minha atenção, envolve muito minha exposição, e eu não quero, eu quero me esconder e deixar só o livro do céu aparecer para não atrapalhar em nada o livro do céu. Mas atrapalha, porque o livro do céu não é para ser uma coisa lida e arquivada e só lida. O livro do céu é para ser encarnada dentro de nós. O livro do céu é para ser vida dentro de nós. O livro do céu é para esse reino acontecer dentro de nós, porque ele falou que o povo do reino é nossos pensamentos, o povo do reino é nossas palavras, o povo do reino é nossa respiração, o povo do reino é nossos passos, o povo do reino são os nossos atos. Como que vai ter atos concretos e completos se não tiver essa vida, essa compreensão, essa consciência? E essa consciência só lendo não resolve. É vida. E essa vida, às vezes, para entrar, às vezes a gente aprende fazendo errado. Mas se a Aline não trouxesse, nem abriu os olhos, tirou a cegueira de todo mundo que quis ver. Só não viu quem não quis. Porque a luz foi muito clara. E serviu para todos nós ficarmos atentos, né, à comunicação divina e ficar cada vez mais atento na constância de buscar sempre estar atento e estar sempre fazendo a vontade de Deus. Nunca, nunca. Porque são coisas involuntárias, né, que foram ditas, né? Mas mesmo assim, para a gente ter essa atenção, né, e buscar sempre uma continuidade, mas uma melhora a cada dia. Nunca pensar em nós mesmos. Olha, gente, Jesus trouxe real, ao vivo, na prática, uma situação para a gente entender mais o que é pensar em si mesmo. Então, a gente, quando vai ler o livro do céu, quando fala do não pensar em si mesmo, quando a gente for falar disso, aí é mais claro para nós aquilo, é mais real, e a gente sente até nojo de pensar em si mesmo. Mas esse nojo que a gente sente, essa repulsa, só se torna real quando muitas das vezes a gente experimenta com o gosto amargo. Aí que a gente fala que é amargo mesmo. E a maior reparação acontece a reparação acontece na verdade. A reparação acontece na verdade. Jesus denunciava muito os fariseus por causa disso. A vida muito, muito, muito do clamor. Do parecer uma coisa e o coração deles era outra. Eles burlavam as leis, eles eram espertos demais. Eles faziam coisas horríveis, horríveis. Muitos viviam em grandes pecados, mas ali diante do povo eles queriam parecer santo. Então eles queriam sempre se ver assim. Eles se preocupavam muito com o julgamento do povo. Ah, se preocupe com o de Deus. Esse que tem que pesar na sua balança. Esse que tem que pesar na sua balança. Então, isso é muito importante, gente, porque... E o agradecimento que gera do aprendizado? E o agradecimento depois que para o mimimi, né? Choradeira, né, Ruth? Né? A choradeira minha, né? E eu começo a ver as coisas com os olhos de Deus e falo, nossa, que gratidão, que alegria para aprender mais. Meu Deus do céu, que maravilha. Tem que ter essa meditação, né? Tem que ter tudo isso. E às vezes tem a dor de ficar chateado assim, mas não podemos ficar nisso, né? Tem que, essa dor só tem que, essa privação, esse sentimento só tem que servir para nos estreitar mais com Deus ainda. Mais ainda. E essas experiências não é para a gente ficar na culpa também. É para a gente se perdoar, pedir perdão para quem a gente prejudicou nas situações. Né? A Michelle conversou com a empregada dela, a Aline conversou com a mãe dela. Então você repara assim Jesus perfeitamente, pede perdão para Deus, se precisar, se confessa e segue em frente. Mas ele não quer na culpa, ele quer que você fique... Porque senão você não ficaria no nada, você estaria pensando em si mesmo, se vendo. Você fica na luz, porque você lá no fundo sabe que você não teve intenção de pecar, né?
Então é muito sério. E isso tudo, gente, é meios de reparação poderosos. E quando você conta o que você entendeu e fala, seja no WhatsApp, seja colocando no YouTube, e ser luz para aquelas pessoas que estão ouvindo, porque se a gente lê só a teoria, as pessoas não vai tocar o coração de ninguém. Vai ser aquelas coisas que as pessoas já estão acostumadas a ver na igreja, é só ali no momento que está ouvindo, depois vai para a vida delas e desliga totalmente. Não, não tem uma reflexão, não tem uma continuidade, não tem uma meditação do que foi falado, nem lembro o que foi falado. Hã? Que? O que falou mesmo? Não tem isso, não tem. Não tem isso. As pessoas vai ouvir, ela nunca vai achar que a carapuça é para ela. Ela nunca vai achar que é para ela também. Ela nunca vai se ver, e ela precisa. Como que ela vai se ver naquela situação se você não trouxer uma situação real, né? Às vezes você traz uma situação real e tantas pessoas são tocadas, mas se você só ficar no livro do céu e ficar assim, olha, o orgulho é como um vermezinho que Jesus está falando aqui. Eu vou falar só em cima do texto para não ofender a Deus, para não sair da linha. O orgulho é como um vermezinho que sobe no trono de Deus e quer expulsar ele e tal. Mas aí você tem que trazer um exemplo concreto, porque quando você traz um exemplo concreto, mesmo que esse exemplo concreto seja você, e às vezes você é um exemplo naquele momento você não é um exemplo do que se deve fazer, mas do que não se deve fazer, porque você tem aprendendo, mas aí você fala do que você está aprendendo com aquilo, tá? Mas é com o objetivo de ajudar, tem que tomar cuidado com isso também. É sair falando um monte de coisa estranha, assim, não. É quando você refletiu. Olha, eu percebi isso nessa situação, e o que Jesus quer isso de mim e tal. É quando te leva a uma mudança, tá? É uma mudança. É muito sério, a pessoa tem que entender que o que está sendo produzido ali é uma mudança para ela que é ouvinte dela mesma e para quem está ouvindo. Então você fala, né, o orgulho, o que é o orgulho? E vai contando situações de orgulho. E se na hora o Espírito Santo na sua mente trouxer um exemplo em que você foi orgulhoso, que de repente você pensou assim, não, que essa pessoa se ajoelhe e venha me pedir perdão, que eu nunca vou pedir. Eu nunca vou pedir, eu não vou dar esse gostinho para essa minha amiga de trabalho, nunca vou dar esse gosto para ela, porque seria me rebaixar. Eu não vou lá pedir perdão nunca, nunca vou resolver essa situação. Que ela tome iniciativa que eu não vou. Aí você viveu isso, vê uma situação assim com alguém, ou viu nas circunstâncias, ou viveu isso, e o Espírito Santo te recorda que, nossa, lembra que você era orgulhosa, que você não dava o braço a torcer, que você não reconhecia que estava errada, você não aceitava, você ficava se vitimizando e dizendo que nunca falhou, que nunca errou, que a culpa era dos outros, você era muito orgulhosa, não admitia, não tinha coragem de admitir para a pessoa, queria admitir só para Deus, achava que era só confessar diante de Deus, mas você tinha muito orgulho de ir até a pessoa e pedir perdão para a pessoa que você prejudicou também. Tá vendo que você é assim? Aí você vai e conta, nossa, gente, eu vivi isso também. Quando Jesus fala do mal do orgulho aqui, que é como esse vermezinho, que até Deus quer tirar do trono, é porque é justamente isso, porque a pessoa orgulhosa nem sente que falhou com Deus, do mesmo modo que ela não se importa com as pessoas que ela falhou, ela não pede perdão, mas ela também não se importa com Deus também não, né? Ao contrário, ela faz muitas coisas, né? E nem se arrepende mais, nem arrependimento tem mais. Aí você pode falar, quantas vezes eu fui assim, talvez se for verdade, não vai inventar, né? Se na hora o Espírito Santo te recordar de alguma situação. Quantas vezes eu também fui orgulhosa, não dei o braço a torcer também, né? Até diante de Deus mesmo, eu me sentia injustiçada diante de Deus por causa disso e por causa daquilo. Eu sentia que Deus foi injusto comigo, com a família que Ele me deu, com o pai que Ele me deu. Isso tudo é orgulho. É querer tirar Deus do trono, é dizer que Ele não sabe cuidar de mim, que Ele não tem o controle de nada. É eu dizer que, eu declarar na minha vida que Ele falhou comigo, falou com a família que me deu, com o lugar que eu moro. Como se eu ficava olhando para o meu próprio umbigo, enquanto tem gente que não tem, que tem tanto menos coisas, eu ficava olhando quem tá. Eu estava numa fila da humanidade, mas ficava só olhando quem estava à minha frente. Mas e quem estava atrás, e quem estava sofrendo muito mais, e quem tinha muito menos? Eu não era capaz de olhar, eu até evitava olhar. Eu só queria ostentação, olhar quem tinha mais.
e achava que Deus era super justo com essas e injusto comigo. Nossa, como eu era orgulhosa nisso e naquilo. Como eu sou uma pessoa difícil, casca grossa também. Que às vezes Deus está falando comigo e eu tento fingir que não é comigo. Eu estou ouvindo lá a pregação lá e estou falando, é meu marido que tinha que estar aqui, é meu filho que tinha que estar aqui, é minha sogra, é meu sogro, é minha mãe, é meu pai, é meu periquito, mas não era eu. Quantas vezes? Aí você vai pensando em tantas situações de orgulho na pessoa que só pensa em si mesma, seu próprio conforto também. Tem muito a ver com isso também, né? Então, situações assim que o Espírito Santo vai te recordando, porque ele está nas pessoas, ele fala. Mas às vezes é uma voz que a pessoa sopra, sabe? Sopra. Porque é aquilo, né? O pensamento a pessoa consegue dar uma escondida, né? É muito complicado. Então, como que a gente descobre isso de verdade? Falando, como Jesus falou. Porque o falar faz com que aquela palavra saiu da nossa boca e virou algo. De certa forma se materializou, você se viu, você se ficou exposta quando você abriu a boca. Você pôs o que estava dentro do seu coração para fora. É assim que se limpa alguém de dentro para fora. É assim que se lava a alma, é assim que se purifica. Não tem purificação com escondimento. Não tem uma verdadeira purificação se você não ter coragem de ir lá no seu armário e abrir ele, mesmo que saia aranha, mesmo que saia escorpião, mesmo que saia barata. É chato, é assustador, mas faz parte. Às vezes é assustador se ver, mas não é para se esconder, gente. Essa atitude é atitude de desconfiança. Adão se escondeu. É a atitude do homem velho. E Deus quer você com a atitude de Jesus. Jesus nunca precisou se esconder de nada. Ah, mas ele era Deus, ele era santo, tá? Mas esse mesmo Jesus que quer viver em você, né? Quer que você é a imitação dele. Não quer que você pense que você tem que se esconder e achar que não pode viver isso, senão você vai estar negando o que ele próprio fez. E ele nos criou para sermos imagem e semelhança dele, para sermos outro Cristo. Esse é o propósito original para o qual nós somos criados, é o sonho de Deus. E ele nos deu memória, inteligência e vontade para viver isso. E ele diz que vivendo na divina vontade dele se torna um outro Cristo. Mesmo que você não é Cristo, 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 que você ainda tem as suas misérias, a sua pequenez, mas quem vai viver em você, quem é a grandeza em você é Ele, quem é o tudo em você. E quando Ele vem e age em você, não se dá só 10%, Ele se dá por inteiro. Se você não acreditar nisso, se você não acreditar que quando você vai partilhar, o Espírito Santo está lá, a Trindade está lá, em todas as suas faculdades, você não está sozinho e que Ele usa da sua boca e que você traz, e quando vem na sua mente um exemplo de um testemunho, às vezes você quer amassar isso, você quer esconder isso. Não, Jesus, fiquemos só no trecho. Falemos só do que eu gosto, do que me deixa confortável. Tá deixando Jesus triste. A Luísa tinha essas gracinhas e Jesus precisou privá-la. Muitas das vezes do próprio sofrimento, que ela queria dar o sofrimento para Jesus, né? Ficar em estado de vítima, crucificada junto com Jesus. E muitas vezes Jesus não vinha para crucificar ela, né? Fazer ela experimentar a coroa de espinhos. Às vezes Jesus queria outra coisa e ela precisou entender que a vontade divina era o que ela queria, que ela não podia querer também mandar nele e dizer ele vem quando eu quero. Ela tinha que se resignar e entender que não é desse jeito, né? Tanto que Jesus mostrou para ela esse pecado da soberba e do orgulho, em que ela própria falou que viu nela soberba. Luísa falou no livro do céu, gente, uma santa. Quantos santos você já leu que fala tanta coisa assim escancarada da sua própria vida, né? Às vezes você está acostumado a ver os santos bonitos, só a parte bonita que mostra nos filmes. No filme não mostra muita falha deles, né? Mostra mais eles bonitos, fazendo tudo certo, e as pessoas admiradas com eles, né? E eles assim tão poderosos em muitas situações. Mas não é a verdade, gente. Eles são pequenos, eles eram pequenos em si mesmos, né? E muita coisa eles ou não contaram, né? Não sei o que aconteceu. Mas quanto que ajuda, né, quando conta? Quanto que a Luísa ajuda quando conta, né? Então, a Luísa, você vê a verdade da Luísa. Você vê alguém pequena, você vê alguém fraca em si mesma. Ela sempre falou, ai, tem hora que eu digo disparates. Nem estou entendendo direito o que Jesus está falando.
muito assim mesmo, sabe? Aquela coisa infantil de fala o que tá pensando, sabe? Então, assim, verdade, 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 verdade. Nada, 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 nada. É isso que ele quer de nós, é isso que agrada a ele. Porque quando a gente quer esconder, a gente quer fazer igual esse vermezinho, quer ser outra coisa, quer tirar Deus do trono, não aceita quem é. É o vermezinho atrevido, que não gosta do que se vê, não gosta da sua verdade, né? Quer inventar uma outra imagem do que não é. Isso é o pecado da magia, que já falou na Voltorta também, sobre o pecado da magia, que é o pecado do demônio. É te prometer uma outra realidade, diferente da que você tem, e você fica fantasiando as coisas. Jesus não é assim, ele é o Deus da realidade, e ele vai te levar para viver essa realidade. E não tem coisa melhor, porque a verdade liberta. A verdade liberta, gente. Hoje o mundo precisa disso, porque ele não quer aceitar. Nós estamos no mundo do mimimi, é um culpando o outro. Ninguém querendo mais, né, ser o réu da própria história. Dizem que a culpa é de um, é o pecado lá que o Adão fez lá, um culpando o outro. Ninguém assume a bronca, ninguém assume a responsabilidade e muda. Não querem, não querem, não querem, não querem, é muito sério. Então, gente, não vamos fazer isso. Não vamos fazer isso, Senhor. Dá-nos a graça de sermos fiéis a Ti. Vem em nós, Senhor, socorra nossa miséria, nosso nada. Quanta coisa nós ainda temos que conhecer de nós mesmos, mas esse conhecimento de nós é para que o Senhor, é para que a gente possa tirar o que possa ser, como foi falado, né? Precisa entrar uns caminhões e ser enchido, né? Esses caminhões de terra, de poeira, né? De coisa errada. E nós mesmos temos que cavucar, fazer esse trabalho de cavucar através da fala, da partilha, né? Da mudança verdadeira, né? Dos atos concretos. Ajude-nos, Senhor Jesus, né? Porque quanto mais se retira esses resíduos, quanto mais vazios para ti, vazios do amor, vazios que vão chamar pelo amor, pelo tudo, Senhor, para o Senhor habitar. Esse é o nosso estado, Senhor. Viemos do nada mesmo, somos um nada. E o Senhor é que nos criou, né? Nós viemos, né? Essa é a nossa realidade, um vazio, um oco. Nós fomos criados um nada, viemos dessa realidade, desse nada, né? E o Senhor é o tudo, o Criador de todas as coisas, que sempre existiu e sempre existirá, e que nos fez assim para o Senhor ser o amor em nós. Então, Senhor, a maior caridade e misericórdia, nós já estamos vivendo nosso juízo particular aqui, quando o Senhor nos mostra e nos revela quem nós somos para nós mesmos, porque não é para Deus, gente. Não é para Deus que precisa de um espelho para Ele não ver a gente. Ele sabe quem nós somos, mas às vezes a gente não sabe. Entendeu? Então é um espelho, um espelho. E ele fala que às vezes permite uma miséria ou outra para o nosso bem. Então tem situações que talvez ele não queira de cara mostrar, não está na hora. Ou ele não queira, ele mesmo, mas só ele tem o poder de fazer isso, né? Ele que ilumina onde ele quiser, né? Então ele que tem esse poder de por um carinho, né, permitir, né? Quando ele permite a pessoa ficar cega, é por uma proteção muito grande, por conhecer aquele coração e que aquele coração pode se obstinar. É uma proteção, é um zelo que Jesus faz. Então, ele sabe o que faz, né? Mas como Jesus falou, esse vídeo era para nós mesmos, esse vídeo que foi feito, foi para iluminar a pessoa que saiu, sim, se ela vê também. Mas é para iluminar aqueles que ficaram também, para a gente nunca pensar em nós mesmos e por nós mesmos se sentirmos seguros em nós mesmos. É para a gente ver o quanto a gente é honrado, o quanto o ser humano entende errado, o quanto o ser humano, né, pode, né, endurecer o coração, né? E quando Jesus às vezes bloqueia, permite o não entendimento, é justamente por isso, porque já está vendo no coração da pessoa ali alguma desconfiança, alguma dúvida que ela pode sair, que ela pode se fechar, que ela pode dar, cuspir em tudo, né, que foi dito, pode dar as costas, pode abandonar, vendo já uma possível falha, né? É uma forma dele de proteger, é um zelo que tem com a sua própria verdade e com as almas. É amor, é puro amor e misericórdia de Deus que não para de ser derramado. Então, dá-nos a graça, Senhor, de vivermos conforme a tua vontade, sendo aquilo que o Senhor deseja. Só importa o que você quer, Senhor, que o Senhor alcance todos os seus planos, Senhor,
de reparações, de adorações, de louvores, de ações de graça que o Senhor quer realizar através de nós. Que o Senhor consiga ter essa liberdade de viver cada vez mais através de nós, Senhor. E abre os corações, Senhor, que estão ainda tímidos. O Senhor fala muito sobre a timidez, né? Isso não é uma coisa bonita, assim, sabe? É também uma coisa assim. Como que eu posso dizer o que é essa timidez, Jesus? Como eu posso dizer o que é essa timidez? Chega a ser uma desconfiança de Deus também, né? Uma desconfiança dos instrumentos que Deus usa, né? Um pensar em si, eu não consigo, eu sou isso, eu sou aquilo. É existir, não se dê existência, gente, não vale a pena. Não vale a pena. Quando o Senhor permite você se ver numa situação, não é assim pensar em si, entendeu? É pensar em Jesus. O que em mim tem que ser tirado para que Jesus tenha o trono, para que Jesus tenha mais espaço. Aí essa é a intenção. É o que ele quer. Você vai olhar para ele, para você mesmo, pelo que ele deseja, considerando o que ele quer esse espaço e que ele está te dando mais um dia de oportunidade de purificação para tirar. Ele está te dando uma graça enorme, uma bênção na sua vida. E às vezes a pessoa acha que o milagre de Jesus é só glamour, é tudo ser lindo, maravilhoso. Não. O maior milagre é quando ele pode operar do jeito que ele quiser. Hoje Jesus a divina vontade acordou com esse propósito e consegue fazer o que ela deseja. E a gente nunca sabe, não é para a gente ficar pensando aí como se fosse um cumprir regra, né? Eu consegui, eu atingi a expectativa. Nunca, nunca queira nada para si mesmo, só queira, permaneça sempre no nada e no desejo constante de fazer a vontade de Deus, obedecendo tudo o que Ele deseja. Que o Senhor possa reinar nos nossos corações, Senhor. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa ação de graça, Senhor Jesus. Recebe a nossa vida, Senhor Jesus. Até as experiências mais difíceis, Jesus. Os nossos sofrimentos, as nossas angústias, qualquer situação. Não queremos ficar no vitimismo, Senhor, pensando em nós mesmos, mas pensando em Ti. Cada situação é oportunidade para se aproximar mais de Ti, Senhor. Sejas louvado, Senhor, exaltado sempre, 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 Jesus.